Boa tarde. Então, eu estou gravando esse vídeo agora porque a gente está em um processo agora de divulgação do nosso conceito, que a gente vem trabalhando aproximadamente uns 13 anos. Foi um processo longo e bem proveitoso. A gente conseguiu chegar em um modelo de produção bem interessante, né? Usando o modelo de Ecovilas como modelo, como uma referência, né, de como a gente pode produzir. E aí a gente decidiu fazer uma rede de vídeos, porque o projeto é bem complexo e a gente quer disponibilizar ele para as pessoas que queiram utilizar. Ele é open source. A gente vai colocar esse projeto em código aberto para as pessoas que querem reproduzir sem nenhum custo. A ideia é reproduzir o modelo de produção e é a nossa forma de contribuir para a evolução do coletivo. Mas isso a gente vai ter uma série de aulas, né, que a gente vai ainda produzir essas aulas. E esse bate-papo que a gente está propondo agora é um bate-papo para a gente introduzir esse assunto tão complexo e multidisciplinar, que é o nosso projeto. Ele aborda várias esferas da vida e para que a informação chegue com qualidade, a gente precisa de bater um papo e nos conhecermos um pouco mais. Né? A gente vai fazer uns vídeos com algum conceito, vai disponibilizar ele nas redes sociais e depois a gente vai fazer uma live interativa, sempre com algum convidado, para a gente conversar sobre o assunto e depois com um espaço de perguntas para que a gente possa responder quem esteja interessado, né? Então, assim, a gente chamou a ideia que eu pensei de colocar repensar a utopia da sustentabilidade. Por que repensar, né? Por que utopia e o que é sustentabilidade? Isso aí é algo que muito se fala, né? A sustentabilidade deixou de ser uma tendência e já passa a ser uma necessidade. E por que eu acho que ela é uma utopia e por que eu estou convidando a vocês a repensarem alguns comportamentos da sua vida? Né? Eu busquei a origem das palavras no dicionário, né? Eu achei duas definições de utopia bem interessantes. A primeira ela é um lugar, um estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos, né? É bem simples e um estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Então, algo. E a outra definição é qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentadas em leis justas e instituições políticas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Então, assim, eu fiquei surpreso, porque eu não tinha visto essa definição de utopia como algo tão definitivo para uma sociedade, para um modelo de produção, né, que é algo que a gente está propondo. Né? E procurei a palavra repense, né, também. Repense vem do verbo repensar, o mesmo que reconsiderar, né, que repense. Por que eu falo da gente repensar?
É porque muita gente acredita que a sustentabilidade ela está nos materiais, na casa que você mora, no carro que você anda, o carro elétrico é sustentável, painel fotovoltaico, aquecimento de água de fontes renováveis. E as pessoas acham que sustentabilidade é isso, na verdade não é. Sustentabilidade está ligada ao comportamento de como a gente age no nosso ecossistema, onde a gente vive, na nossa cidade, no nosso bairro, primeiro na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no nosso mundo. Então a sustentabilidade está muito mais no comportamento de como você está interagindo com esse ecossistema que você vive, né? E, e se esse relacionamento, esse convívio, ela vai te trazer uma capacidade de você se permanecer no local há um longo tempo, você e sua ancestralidade, né? Então aqui a outra definição de sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a permanência em um certo nível por um determinado prazo. Então é para a nossa espécie se, né, dar espaço. E aí, quando eu convido a vocês a esse processo de repensar, eu vou compartilhar o meu processo de repensar, que foi a matriz básica para eu começar a estudar esse projeto e dedicar minha vida a isso. E aí eu acho que é um padrão normal do ser humano dentro de um processo de transformação, né? E aí a gente começa com o indivíduo, com o eu, né? A mudança ela começa quando você percebe que o que você está fazendo já não faz mais sentido. O seu comportamento de dia a dia não está ligado aos seus ideais, né? E existem vários processos de como você identifica isso. Algumas pessoas ficam deprimidas, outras pessoas entram em outros estados. Eu, particularmente, tive uma experiência de pico. Eu fui muito profundamente dentro desse processo de transformação e foi chamado processo de pico. E esse processo de pico, na teoria que eu conheci, que é a teoria do Groff, da respiração holotrópica, ele é chamado de imersão espiritual. É quando você passa de um processo, né? Quando você percebe que o que não faz mais sentido na sua vida, né? E aí você rompe com o paradigma atual que você tem e você passa para um outro paradigma. Muitas das vezes isso é harmonioso e muitas das vezes não é harmonioso, né? Então eu passei por esse processo em 2008, quando eu saí de um curso de permacultura e fui em uma reunião do Exército do nono BEC em Cuiabá. E chegou lá e eu não queria participar daquele processo mais e eu decidi tirar um tempo junto à natureza. Eu fui no Pantanal, na cidade chamada Poconé, e fiquei uns 2 dias conectado comigo mesmo, sozinho no meio do mato. E quando voltei, isso foi um rompimento do paradigma atual e geral, todo mundo me condenando, me julgando, falando um monte de coisa. Mas ali eu passei por um processo de morte e renascimento do meu ego, que também faz parte dessa teoria que eu estudei depois desse processo, né? Então, a primeira etapa é o individual, né? A segunda etapa é o novo eu, né? Como a gente vai fazer para a gente dar o próximo passo, né? Para a gente chegar onde a gente quer chegar. Se aquilo que você estava vivendo já não faz sentido, né? Se já não faz mais sentido para você, você tem que partir para uma nova realidade, né? E para você partir para essa nova realidade, você precisa entender e assumir algumas responsabilidades sobre essa mudança. E essas responsabilidades ela está muito ligada no padrão que a comunidade espera de você, né? Como assim, um cara que tem uma empresa que fatura por ano milhões
bem-sucedida, uma empresa que atende, cumpre todos os contratos que se predispôs. Como esse cara quer largar tudo e começar a trabalhar no novo, com 31 anos de idade, né? E aí a família vai contra, porque entender e assumir as responsabilidades de mudança, no meu caso, veio de ter uma opção de não ter uma segurança financeira que tinha como antes, né? Mas eu diminuí a minha segurança financeira e aumentei a minha capacidade de realização de fazer o que eu estava predisposto a fazer. E aí foi esse novo eu. Depois desse novo eu, a gente vem para o coletivo, né? Então primeiro a gente identificou que aquele padrão de comportamento que você estava tendo já não estava ressoando dentro de você. Depois você se preparou para você quebrar esse paradigma e mudar esse padrão de comportamento, né? Do seu novo eu, né? E aí o próximo passo é você integrar isso ao coletivo, né? E quando você passa por esse processo, e para você é muito bom, faz muito sentido, a gente tem uma etapa da nossa vida que a gente fica, tipo, querendo convencer todo mundo, né? Querendo chamar todo mundo para dentro, então fica chato, fica algo de pregação, né? Que os evangélicos costumam fazer bastante, de querer empurrar uma verdade goela abaixo das pessoas. E as pessoas elas não vivenciaram o que você vivenciou, elas não têm uma história de vida que você teve, e isso é bem complicado, essa fase de você encontrar o seu novo eu e entrar dentro dessa sociedade, né? E pensar no coletivo. Então, em 2009, depois que eu passei pelo processo, eu decidi ir para a Europa conhecer comunidades sustentáveis com a teoria da Ecovila nos principais lugares da Europa, né? E eu tive o prazer de chegar até Tamera, que é Portugal. Então eu vivenciei uma realidade que eu jamais imaginaria. Então eu vivenciei isso e vi que é capaz, né? E, e lá eu coloquei a minha, as minhas habilidades, né? E me coloquei à disposição para isso, para poder evoluir esse processo. E foi quando a gente recebeu um convite para ficar. Estava eu e minha namorada na época. Minha namorada me convenceu a voltar, dizendo que lá a gente só seria mais um e aqui a gente teria a possibilidade de reproduzir isso, e ela, que a partir daquele momento ela tinha deslumbrado isso e ela fazia parte da vida dela, né? E aí veio a notícia depois que ela veio antes, que ela tinha um mestrado, eu fiquei mais tempo para seguir a minha viagem. E aí lá na volta ela me informou que ela estava grávida do Antônio, e aí eu tive que cancelar o que eu ia fazer para frente para voltar e acompanhar. Mas eu voltei 3 meses depois que eu soube que ela estava grávida, né? E aí aqui a gente começou esse projeto da Ecovila, que desenvolvemos um MOS, que é esse projeto que a gente vai apresentar. E a gente tentou colocar isso para fora, né? Porque na minha cabeça eu achava que as pessoas não faziam isso porque elas não tinham conhecimento, né? Quando a gente foi na escola Felipe de Lyon, municipal aqui perto, a gente falou com o IBAMA, a gente falou na Assembleia Municipal de Planaltina de Goiás, com a Prefeitura, a gente se colocou à disposição a fazer tudo isso, né? Foi um processo bem legal. E então, assim, só para fechar essa ideia, são assuntos bastante complexos e assuntos longos, né? Então, para que não fique cansativo, a gente vai fazer pequenas lives falando que é destilando a utopia da sustentabilidade, né? Que a gente vai falar um pouco desse assunto e vai falar um pouco desse projeto como um todo, né? Essa disponibilização como um todo. Então, assim, é isso. É um convite que vocês têm para quem queira conhecer um pouco do desse projeto revolucionário